Amados, aleluia, vamos adorar a Deus agora através da mensagem, da sua palavra, que Deus há de falar com o nosso coração nesta noite, amém? Para que o nome dele seja glorificado, para que nós saiamos daqui todos abençoados, para a glória de Deus, amém, amados? Louvado seja o Senhor. Nos alegramos nesta noite, adorando a Deus com os louvores que o Senhor nos concedeu ao coração. Pudemos participar da sua ceia, do sangue, do corpo do Cristo, e agora é a hora do alimento espiritual, que é a sua palavra, amém? Louvado seja Deus. Eu vos convido a abrir a Bíblia Sagrada, queridos, no Evangelho de Jesus Cristo, que é narrado por Mateus, no capítulo 19, louvado seja Deus. Mateus capítulo 19, glória a Jesus Cristo, aleluia. Eu quero ler juntamente com a igreja o versículo 27, aleluia. Mateus 19, versículo 27, aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor Deus. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Pode se sentar, querido. Somente esse versículo 27. Aleluias, para nós adorar o Senhor. A palavra que Deus pôs em meu coração, o tema da nossa breve reflexão nesta noite é graça soberana de Deus. Amém, amados? Graça soberana de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia extremamente religioso, né, para grande parte, né, da população, né? Aleluias. Por ser um dia dedicado, né, a uma divindade. Nós não temos esse mesmo conceito, porque nós servimos a um Deus vivo e verdadeiro, servimos ao Cristo, Senhor e Salvador, amém, o único Redentor, aleluias, e não temos nenhum ídolo, né, além do que o nosso Deus e Pai, e o Cristo, e a presença do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus, glória a Jesus Cristo. Mas o tema é bem essencial, né, para o nosso coração nesta noite, e ao coração de todos que vão nos ouvir, louvado seja Deus. E eu gostaria, queridos, que nós pudéssemos utilizar o capítulo 20, para a nossa reflexão, amém? Nós lemos aqui em Mateus 19, 27, mas eu quero usar o texto do capítulo 20, do versículos 1 a 16, ele vai ser a base, ele vai ser o parâmetro para a nossa reflexão nesta noite, amém? Aleluia. Meus amados, dias atrás, alguém me disse que seria melhor que se ele não tivesse conhecido a palavra de Deus, porque assim ele diz que Deus não iria lhe cobrar naquele dia, né? Ou seja, os homens sabem que haverá uma cobrança, os homens sabem que Deus vai cobrá-los. Então a sua indagação, né, ou sua perspectiva de fala foi esta: que era melhor que não tivesse conhecido, porque Deus assim não teria como cobrá-lo, né? Agora, será que esta ignorância, ela pode ser usada como base, ela possa ser também um parâmetro para que alguém possa se justificar diante de Deus? Amém? Aleluia. Então nós vamos falar ou discorrer aqui sobre esta parábola
dos trabalhadores na vinha. Amém? Porque é justamente esta parábola que Jesus conta. Logo após, ao capítulo 19, aonde está esta pergunta de Pedro. Amém? De Mateus 19, 27, qual nós lemos. Aleluia. Agora, a pergunta de Pedro, amados, ela vem no sentido, não só de saber qual seria, a recompensa por seguir a Cristo, mas também pelo fato de que Pedro vai declarar, ele mesmo disse, e nós temos deixado tudo para te seguir. E o que será para nós, É isso que ele estava perguntando, amém? Então você veja que ele gostaria de saber qual seria a recompensa que ele vai receber. Ele e os demais, porque eles deixaram tudo. Quando Jesus chamou a eles, chamou a Pedro e os que estavam com ele, naquele momento, a Bíblia diz que eles deixaram a pesca, o barco, as redes, e seguiram a Jesus. Amém? Aleluia. Então eles estão querendo saber se acaso haveriam de receber uma recompensa maior ou uma recompensa melhor, por conta disto. Porque quando nós olhamos para o capítulo 19, o subtítulo do capítulo diz sobre o perigo das riquezas. E Jesus está dizendo que é muito difícil de um rico entrar no reino dos céus. Mas quando ele diz isso, é justamente porque o coração de um homem rico, ele pode estar muito apegado à sua riqueza, e ele não se desprende dela por nada. Então, talvez ficaria difícil, mas ainda assim Jesus deu uma palavra, porque quando ele disse isso, que era mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, eles indagaram ao Cristo. Como que pode ser isso então? Como que isso é possível então? E aí então Cristo disse assim, que para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Ou seja, Deus tem os seus meios, Deus sabe trabalhar, Deus pode trabalhar no coração de todos. Deus trabalha no coração do homem que tem grandes fortunas, riquezas. Ele se revela para o homem. E à medida que Deus se revela, a graça soberana de Deus se revela no coração dele. Deus salva, porque para Deus tudo é possível. Amém, igreja? Você está entendendo esta noite? Diga glória a Deus. Diga aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então veja bem, querido, e a resposta de Jesus, ela vem na seguida com a parábola dos trabalhadores na vinha, para ensinar que no reino de Deus, recompensas, elas não se baseiam em mérito. Para entrar no reino de Deus, recompensas não se baseiam em tempos, Para se entrar no reino de Deus, não se baseia, as recompensas elas não se baseiam nas posições, não é mérito, não é tempo, não é posição, porque é unicamente, exclusivamente através da graça de Deus. Amém? Entrar no reino de Deus é somente através da graça soberana de Deus. Aleluia, glória a Jesus. E quando nós olhamos para esta parábola, amados, nós imediatamente já vemos, nos lembramos disso, o quanto nosso Deus ele é poderoso, e o quanto nosso Deus ele é bom, o quanto ele é soberano, o quanto ele é justo, o quanto ele é fiel, porque Deus em nada, ele tem falta, em nada ele erra,
Em nada ele é injusto. A perfeição de Deus é magnificamente perfeita, nós podemos assim dizer. Não existe erro, querido. Não há margem nenhuma de erro. Deus, ele é corretamente correto. Amém? Vamos usar essas redundâncias assim para nós entender. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, ainda que diante dos olhos pecadores, ainda que diante dos homens, do ser humano que é falho, que é pecador, da visão do homem que enxerga tudo distorcido, falho, pecador que é na sua visão, aleluia, ele olha para a justiça de Deus, e ele muitas vezes pensa que nem sempre ou nunca ela é justa. Pode ter certeza disso. Tem muitas pessoas que nunca vão entender isto. Há muitas pessoas que nunca irão compreender como Deus, ele pode ser justo nesta capacidade, porque eles são falhos e pecadores. E o homem quer, na sua essência toda errada, ele quer achar que sabe alguma coisa, e achar que Deus não é justo. Então muitas vezes é assim. Agora, quando nós olhamos para esta parábola, nós podemos verificar ali pelo menos 3 verdades que estão aqui nesta parábola, que são princípios essenciais, que ensinam e mostram os valores do reino de Deus, os valores da graça de Deus, amém? Ou a soberana graça de Deus. Jesus conta nesta parábola. Aleluia. A primeira dela, esta verdade que nós encontramos, a primeira dela está no versículo de 1 a 7, amém? Diz assim o texto sagrado: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Aleluias, amém, igreja? A primeira verdade que está no texto é que Deus chama a todos em diferentes momentos, amém? Deus chama a todos, aleluia. Amados, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira coisa que nós temos que pontuar aqui é que, ou quais são os elementos e as pessoas que estão envolvidas nesta parábola, amém? Quando nós vemos o Senhor dizendo, o dono da casa ou o dono da vinha, é Deus. Jesus está dizendo que o dono de casa saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Ele está se referindo como se falasse que era Deus, o dono da casa, o dono da vinha. A vinha, ela é comparada como sendo o reino de Deus. Os trabalhadores são os que foram chamados por Deus, são as pessoas, é o ser humano, é os que vão se tornar os crentes, os servos,
os cristãos, porque a partir do momento que tem um chamado, que ouve e recebe esse chamado, existe uma mudança. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. O denário é o salário, é a recompensa. Dentro do reino de Deus é a salvação, é a vida eterna. Amém? Aleluia. As diferentes horas desse chamado são os diferentes tempos, os momentos ou fases da vida de pessoas a serem chamadas por Deus. E o mesmo salário que foi comprometido, foi dado a todos eles, é a recompensa, ou seja, é porque o benefício da graça, ele é sem distinção. Amém? Então todos receberam o mesmo salário. Louvado seja Deus. Amém, amado? Então são essas as pessoas, o que está bem implícito aqui no texto, e os elementos, que fazem parte desta parábola. E Jesus diz que o dono da vinha, ele sai várias vezes ao longo do dia. A Bíblia está dizendo que logo de madrugada, ele sai para assalariar trabalhadores para a vinha. E quando ele está dizendo de madrugada, em algumas versões bíblicas está logo pela manhã, ou bem cedo, compreende-se que pode ser a partir das 6 da manhã, ou às 7 da manhã, ou entre esse horário, mas é bem cedo, é de madrugada, como está dizendo, bem cedo, Louvado seja Deus. E aí depois ele faz menção de outras horas, e que dentro do texto sagrado, quando ele vai dizer, saindo pela terceira hora, que é às 9 da manhã, Louvado seja Deus. Depois, perto da hora sexta, meio-dia, e da hora nona, às 3 horas da tarde, e depois a hora 1/10, às 17 horas. Então veja, queridos, que Jesus está dizendo, olha, o dono da casa, o dono da vinha, Deus, ele saiu fazer um chamado, e ele foi às 9 da manhã, logo cedo ele foi, cedinho, 6 horas da manhã, mas às 9 horas ele vai de novo, aí meio-dia ele vai de novo, às 3 da tarde mais uma vez, e às 5 horas da tarde ainda, ele está chamando, vai trabalhar na vinha. Amém, igreja? Glória a Jesus, aleluia. Isso significa, amados, que Deus, ele chamou, e ele continuará chamando, em diferentes horas do dia, em diferentes tempos, em diferentes fases da vida. Deus em todo tempo, aleluia, ele está chamando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há muitos que vão responder a este chamado, pastor Valdemar, ainda na sua infância, crianças nascidas em berço evangélico, logo cedo na infância, elas atendem ao chamado, mas alguns como eu e você talvez, quando éramos jovens, ouvimos, recebemos esse chamado. Outros hão de receber esse chamado na sua velhice, e mesmo na velhice, talvez ainda bem próximo até da morte. E frisa isso que eu estou dizendo, alguns hão de receber este chamado na sua velhice, e ainda quem sabe bem próximo do dia da sua morte. Amém? Frisa isso que eu estou dizendo. Louvado seja Deus, aleluia. E no versículo 4, qual nós lemos, o Senhor disse assim:
e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Aleluia. Amém, igreja? Frisa isso que eu estou dizendo. O Senhor diz: vos darei o que for justo. Aleluia. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, os homens precisam entender, esta humanidade caída, pecadora, precisa entender que o Senhor Deus, enquanto a vida, Ele está chamando, Ele está, aleluia, comissionando, e nunca será tarde para se ouvir o chamado de Deus. Enquanto a vida, Deus está alertando para o momento, aleluia, desse chamado, trazendo a realidade para o coração do homem, para que ele possa despertar deste sono espiritual, desta condição que ele está vivendo, desta condição de cegueira espiritual, para que o homem possa ouvir a voz deste chamado e responder ao Senhor. Agora, quando nós olhamos para o que está escrito, o importante não é a hora em que nós, ou você, eu, você, ou qualquer outra pessoa começa a trabalhar, mas o importante, amado, é o fato que ele possa atender a voz do Senhor. O importante é que ele ouça o chamado de Deus, aleluia, porque Deus está chamando, porque Deus está avisando, porque Deus está alertando, porque Deus está comissionando para uma obra, para um trabalho na obra dele, na seara dele, na vinha dele, no reino dele, aleluia. Então não é a hora que ele está chamando, não é o tempo que ele chamou, mas o importante é que se ouça o chamado dele, quando ele chamar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, diante desta palavra, aleluia, nós podemos já compreender que, e entender, diante daquilo que nós falamos a princípio, que não há como se justificar pela ignorância. Não há como. Não existe a menor possibilidade de alguém se justificar através da ignorância, de não conhecer a palavra de Deus, porque todos hão de receber o chamado de Deus. Deus não é injusto, aleluia. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, aleluia. Romanos 3, 23 e 24, amém? É a Bíblia que diz isso, é a palavra do Senhor Jesus. Como o homem vai se justificar? É melhor que eu não tivesse conhecido a palavra. Peraí, não há um justo sequer. A Bíblia diz que não há um justo sequer. A Bíblia diz que todos pecaram. Ouça ou não ouça a Bíblia, leia ou não leia a palavra, escute ou não escute o pregador, ninguém é justo, mas somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, aleluia, oh glória, você está entendendo, amado? E é importante, amados, nós lembrarmos que a Bíblia, ela não diz que o benefício da graça se resume a um aceito na angústia da morte. Eu já falei sobre isso. É importante nós tocarmos nesse ponto, né? É muito importante porque
O benefício da graça não é um simples aceito na angústia da morte. Amém? Lembra quando eu disse para os amados, para frisar, que pessoas na sua velhice hão de receber o chamado de Deus até mesmo próximo da sua morte? Agora eu não estou aqui com isto dizendo, e eu quero explicar isso porque é importante, porque há pessoas que passam uma vida toda recebendo o chamado de Deus, recebendo a palavra, recebendo o comissionamento do Senhor para a sua vida. Deus está chamando ela em diversos momentos, em diversas fases da sua vida. Deus está dando a oportunidade para aceitar a graça e para a salvação. Mas essas pessoas recusam. Você está entendendo? Elas recusam. Mas no leito da morte, ela recebe um convite para morar no céu. E aí fica fácil demais, né? Porque lhe é dado que, se tão somente ela aceitar Jesus, ela vai para o céu. Pronto, acabou. A pessoa passa a vida toda recusando o chamado, passa a vida toda recusando a salvação de Deus, a palavra de Deus, mas naquela hora, se aceitar Jesus, você vai para o céu. Será que isso é uma verdade? Amém? Agora, eu não sou juiz da causa da salvação de ninguém. Eu não posso avaliar isto para a vida de ninguém. Agora, uma coisa é certa, amado. Nós também, eu pedi para os irmãos frisarem, o Senhor diz: e vos darei o que for justo. Aleluia. Porque Deus, Ele é justo, e porque Deus, só Ele sabe avaliar o que é justo na vida do homem. Então, se Deus, Ele avalia, Ele sabe se ali há a condição para a salvação ou não. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos elementos, presbítero Alex, que são essenciais, né? Arrependimento, renúncia, santificação. E aí? Ao longo de uma vida, não tem arrependimento, não tem renúncia, não tem santificação, leva a vida como quer, mas na angústia da morte, eu aceito Jesus. E aí, o que para muitos pode ser aquela estrelinha que brilha no céu, infelizmente, amados, pode ser também aquela alma que perece no inferno. Você está entendendo? Porque é realidade bíblica, é palavra de Deus, é palavra do Senhor Jesus. Não é pastor Luciano defendendo a causa de quem vai para o céu ou quem não vai, é Bíblia Sagrada. Então não é, eu aceito. Agora, se Jesus sabe qual a integridade do coração, e Ele conhece, a justiça é dele, e é Ele que salva, mas nós, eu não defendo nenhuma estrela no céu, querido, porque eu conheço a Bíblia. Amém? Aleluia. O Senhor é fiel e justo, e Ele mesmo disse na parábola da vinha: e vos darei o que for justo. Ele vai dar para o homem segundo a sua justiça. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quem está entendendo a mensagem, diga glória a Deus, diga aleluia Jesus. A segunda verdade que nós encontramos, versículo 8 a 10, diz assim a Bíblia Sagrada: ao cair da tarde, diz o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros.
Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Aleluia. Amados, Jesus, o Senhor diz que quando se aproximou a noite, ou seja, acabou o dia, o momento de trabalho, findou, quem sabe, o horário às 18 horas, né? Final do expediente, aleluia. O dono da vinha, Deus, ele pede para Jesus Cristo, o encarregado, ou o Espírito Santo, vamos dizer assim, ele pede, fala, olha, vai e paga-lhes o que é devido, mas paga-lhes da seguinte forma: os que chegaram por último, primeiro, e depois os demais, desde aqueles que vieram, né, na primeira hora do dia, paga dessa forma, e dá para eles o mesmo valor. Amém? Aleluia. Aí a Bíblia está dizendo, e nós lemos, que aqueles trabalhadores que trabalharam o dia todo, eles pensaram, né, e esperavam que eles iriam receber mais, mas o pagamento foi proporcional, ele foi igual para todos. Amém? Aleluia. Então, quando nós olhamos para isto, amado, para esta verdade que aqui está, nós vemos que Jesus, ele deixa bem claro que a recompensa no reino de Deus, ela não vai depender do tempo que você trabalhou, né? Mas ela é exclusiva da fidelidade, da justiça e da graça de Deus. Não é o tempo. Ah, mas eles começaram a reclamar. Mas peraí, eu cheguei aqui, fui chamado às 6 horas da manhã, e fui para a vinha trabalhar, fiquei o dia inteiro na fadiga do dia trabalhando, agora o camarada chega às 17 horas, e o senhor paga o mesmo para eles? É a mesma coisa que está dizendo para o dono da vinha, para Deus: o senhor é injusto, o senhor é injusto. Não é assim que os homens tratam? Jesus está esclarecendo, porque eles estão declarando com o seu coração ali, que há uma injustiça da parte daquele que comissionou, que chamou eles. Amém? Aleluia. E a Bíblia está dizendo que no versículo 9, ele deu a cada um 1 denário. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia nos diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não é das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. É exclusivamente o dom de Deus. Aleluia. Não vem de ninguém, não vem dos homens, não é o tempo. Aleluia. Quando nós olhamos para isso, amados, nós vemos que ninguém, ele é mais merecedor do céu do que o outro. Ninguém merece mais. Ah, o pastor merece mais o céu do que a irmãzinha aí atrás. Não. Jesus estabeleceu que a todos é dado de igual forma. Aleluia. O mesmo salário, a mesma recompensa, não importa o tempo, a hora do chamado, trabalho. Ah, eu trabalhei muito. Louvado seja Deus. Continue trabalhando, porque é para a glória de Deus. Aleluia. Amém? Porque a salvação é pela graça, amado. Porque a salvação é um presente de Deus a nós. É isto que é a graça de Deus, é essa salvação. Se fosse diferente, Jesus, ele pagaria a cada um de forma proporcional. Ele daria para cada um segundo o seu tempo de trabalho. Mas não é isso, é dádiva de Deus, é totalmente de graça. Aleluia. E ninguém pode
sequer comprá-la. Aleluia. Eu vou trabalhar para Jesus o dia todo e fazer a obra. Ei, aquela irmãzinha que senta lá atrás e não prega e não louva, ela vai para o céu do mesmo jeito. Aleluia. Mas eu prego, eu louvo, eu vou atrás das almas, eu corro. Louvado seja Deus, há um galardão para o teu trabalho. Aleluia. Deus vai ser glorificado na sua vida e na vida daquele que senta para adorar e ouvir a palavra de Deus. Do mesmo jeito, porque a graça de Deus é estendida a todos, da mesma forma. Aleluia. Pastor, mas eu não faço nada. Querido, se você é salvo pelo Senhor, se alegra, porque Deus já te salvou para você morar no reino dele. Louvado seja o Senhor. É pela graça que você foi salvo, mediante o sangue do Cordeiro, pela fé. Aleluia. Então se alegra no Senhor, porque aleluia, não é o muito que você trabalha, mas é porque você ouviu o chamado e recebeu e respondeu a esse chamado. Você ouviu e respondeu ao chamado, isso que importa. Porque tem gente sendo chamado e não está respondendo a Deus. Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E aí, é aquele detalhe, né? Não adianta eu querer, vou pagar promessa, vou caminhar até... Pode ir, nada não. Cada um faz o que está no coração. Mas isso não vai mudar o que você merece, porque Deus, ele é justo, ele vai dar o que é justo, né? Hoje eu falei para minha esposa, eu estava lá na fila do frango, fui pegar um frango hoje, né? Eu estava na fila do frango, aí eu vi duas pessoas muito devotas chegarem, se abraçarem e declararem o dia, né? Que é consagrado, e aí... com aquele copo de cerveja na mão, sabe? E falar assim, olha, eu fiz uma mesa, um altar lá no fundo, lá. Fiz um altar lá e coloquei, até água benta tem para beber. Mas estava com o copo da cerveja, ó, só aqui, ó. Eu falei, então é isso que distingue. Porque a graça de Deus, ela chega para salvar. Mas quando ela chega... a graça de Deus, ela santifica. A graça de Deus purifica. A graça de Deus transforma. A graça de Deus, por quê? Porque a partir do momento que a graça salvadora de Deus chega, ela salva, e um salvo é transformado pelo poder de Deus. E aí a cervejinha tem que cair fora. E as outras coisas têm que cair fora. Você está entendendo, amado? Então não adianta pôr um altar e beber até da água benta que está lá, não vai resolver nada. É só devoção. Entendeu? Uma devoção, só Jesus na causa, né? Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Então é isso, né, querido? Agora, tem mais uma coisa que é importante nós mencionar, né? Se Deus aplicasse a sua justiça segundo os nossos méritos, ninguém seria salvo. Se a justiça de Deus, ela fosse aplicada, o Senhor disse assim, eu vos darei o que for justo. E se Ele fosse aplicar esta justiça, sem o mérito da graça, pelos nossos méritos, pelo que nós fazemos, ninguém seria salvo, querido. Nós estaríamos todos perdidos. O que é que nós poderíamos fazer para alcançar isso de Deus? Fala para mim. Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Deus dá, Ele dá aquilo que nós não merecemos. É o que nós não merecemos. Ele entrega para mim, para você, igreja. Ele entrega para os seus filhos, aleluia. Ele entrega, aleluia, aquilo que nós não merecemos. Isto é graça. Amém? Louvado seja Deus.
E a terceira, para nós terminarmos, versículo 11 a 15, louvado seja Deus, diz assim: mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia, amém? Glória a Deus. A graça de Deus, ela revela o coração dos homens, amém? Na segunda verdade, Deus recompensa pela graça e não pelo mérito, certo? Nessa terceira agora, a graça de Deus revela o coração dos homens. Veja, amada igreja, que os primeiros murmuraram, né, como nós já frisamos aqui. Eles reclamaram porque disseram: nós trabalhamos mais, nós merecemos mais. Agora Jesus mostra que o benefício da graça para a salvação não faz distinção, né? Não faz distinção. Você está entendendo? É o que nós tocamos no ponto aqui. O tempo não importa, amém? Aquele que está lá, chegou agora, acabou de chegar na igreja, acabou de aceitar Jesus, acabou de receber a graça. Puxa, mas eu estou aqui faz 30 anos servindo a Deus, mas acabou de chegar. É da mesma forma. A salvação é a mesma, para quem já está e para quem chega agora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos que tudo que Deus estabelece é perfeito, né? E quando nós vemos que Jesus, diante da reclamação, ele usou a frase, ou melhor, ele usou as palavras do dono da vinha, dizendo: amigo, não te faço injustiça, combinaste comigo 1 denário. Amém? Aleluia. Porque a graça de Deus, amados, traz salvação, mas ela também revela o coração do homem. Ela mostra o que está no homem. Ela mostra o que muitas vezes prevalece, expõe o coração do homem. Essas pessoas, Jesus estava dizendo e mostrando que as pessoas não se conformam com muitas coisas. Se não fosse isso, Jesus não declararia aqui na parábola que eles reclamaram. Jesus tão somente dizia assim: olha, eles receberam o salário e ficaram satisfeitos. Mas pelo contrário, Jesus diz que eles reclamaram. E Jesus foi bem claro em dizer ali que o dono da vinha diz: amigo, eu não te faço injustiça. Não foi combinado? Não foi tratado? Por que você está reclamando? Não foi o que nós combinamos? Amém, igreja? Aleluia. Então isso aí é um ponto, amado, que é muito importante. Aleluia, porque o cristão, ele precisa ficar atento. Nós, como cristãos, precisamos estar atentos, amado, para nós não transgredir diante de Deus em 2 pecados, né? Porque o primeiro deles, ele pode acontecer naquilo que nós deveríamos nos alegrar diante de Deus, pela obra que Deus está fazendo, por intermédio de outros. Porque Deus muitas vezes está usando a vida de alguém, Deus usa como um vaso, Deus usa como instrumento para a glória dele. E nós, né, nós começamos a ter um sentimento de inveja. Ah, porque Deus usa fulano, porque Deus usa ciclano. E nós podemos recorrer nisso, em acabar tendo um sentimento de inveja,
Porque a inveja é cobiça, é ambição, é ganância, é querer ter o que o outro tem. Porque Deus usa, Deus não me usa, eu gostaria que Deus me usasse também. E ao invés de nós nos sentir satisfeitos que Deus está usando o vaso, a gente fica invejoso a esse respeito. E nós erramos. Isso é pecado. A inveja é pecado. A segunda é que se Deus usa as nossas vidas, que é para a glória dEle, usa nós como instrumento, como um vaso, para louvor e glória dEle, então aí a gente já começa a se pôr em comparação. A gente começa a olhar para os outros como inferiores. Eu sou bom, o outro é inferior. Agora, não justifica atitudes erradas. Justifica nós olharmos para aquilo que Deus está fazendo. Porque se Deus usa pela misericórdia, e se Ele usa a minha vida, se Ele usa a sua vida, glorifica a Deus, porque é para a glória dEle, aleluia. Então ninguém à sua volta é inferior. Porque quando nós olhamos dessa forma, nós estamos nos comprometendo com o sentimento de orgulho, né? E o orgulho é soberba, é arrogância, é altivez. Você está entendendo, amado? Ninguém é melhor. Todos são iguais perante Deus. Aleluia. Porque nós temos que ter esse cuidado, amado. Porque a graça de Deus é oferecida a todos de forma igualitária. Aleluia. Nós não podemos ter um espírito de comparação no reino, no serviço que é para o reino de Deus. Não pode haver um espírito de comparação. Deus, Ele é maravilhoso demais. Deus trata com amor demais. O reino de Deus, Ele é revestido de graça e de amor. Aleluia. Então não cabe ali sentimentos de inveja, de orgulho, jamais. Você está me entendendo, querido? E nós não podemos pensar, né, que seremos os primeiros para servir, mas devemos pensar que nós precisamos ser aqueles que somos os primeiros para nós glorificarmos a Deus. Porque Jesus, Ele, quando a gente olha para isso, Ele deu uma palavra aqui no versículo 15, que Ele fez uma pergunta, dizendo assim, ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Aleluia. Então Jesus, Ele deixa claro uma coisa, tudo depende da forma como nós enxergamos. Não é isso? São maus os teus olhos, porque eu sou bom, Ele disse. Ou seja, como é que nós enxergamos? Como é que nós, aqui aleluia, dentro do nosso coração, como é que nós estamos analisando isto? O que é que está sendo revelado pelo nosso coração? Aleluia. Aí no versículo 16, o Senhor finalizou dizendo, assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Observa que no capítulo 19, ele encerrou falando a mesma coisa. Ele encerrou no versículo 30 do capítulo 19, dizendo, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. E agora no versículo 16, conta a parábola e finaliza falando a mesma coisa. Aleluia. Agora Jesus, Ele usou a palavra assim. Ou seja, no proceder desta forma, se agir assim, se você proceder assim, se o teu coração analisar assim, se sair, aleluia, do teu coração, aleluia, aquilo que está sendo revelado ao coração de Deus, for dessa forma, toma cuidado,
Porque na ótica de Deus, aqui no princípio, o princípio de Deus na sua ótica, ele pode ser contrário. Os últimos serão primeiros. Os primeiros serão últimos. Porque o coração revela tudo, querido. Você está entendendo? Aleluia, o coração revela tudo. Aleluias. Então nós temos que ter um sério cuidado, porque o Senhor, Ele é fiel e justo em tudo. Amém? Em todas as áreas Ele é fiel. Ele é justo. Nós praticamos injustiça. Nós erramos. Amém? Falta-nos muitas vezes humildade, né? Falta humildade para as pessoas. Falta entendimento, falta tanta coisa. Mas Jesus é justo. Jesus é fiel. E Ele diz: eu vos darei o que é justo. Porque Ele conhece o coração de cada um. Amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesta noite. Oh, bendito seja o nome do Senhor.